do Cerrado, estamos aqui mais uma vez participando de um bate-papo muito importante para nós trilheiros, com a nutricionista Marina Longo. Ela tem já uma experiência com preparação de pessoas que praticam atividades físicas com mais intensidade. Nós não somos, assim, propriamente dito, atletas, porém, as atividades que a gente faz por hobby, elas demandam um grande esforço físico, uma grande preparação física, e claro que também com uma alimentação adequada. Sem dessas premissas, a gente acaba fazendo uma travessia com muito desgaste, ou a gente pode até chegar com lesões ou com algum problema. Marina, eu te agradeço muito por você ter aceito o convite, de nos estar aqui gentilmente nos orientando, e espero que a gente faça um bom proveito. Com certeza tem muita coisa para a gente aprender contigo, e depois a gente vai querer mais que você nos oriente com mais a miúde aí. Qualquer dia desse eu marco uma consulta lá no seu consultório. Tá contigo aí. Obrigada, Rose, pela recepção. É uma alegria para mim, uma honra poder estar aqui. Bom, eu sou Marina, eu tenho 34 anos, sou nutricionista, como a Rose já tão delicadamente me introduziu aqui para vocês. Eu tenho uma experiência dentro da área da nutrição funcional que aborda também a nutrição esportiva. Já trabalhei com maratonista, com triatleta, com boxer. Então, é muito interessante a gente ver os efeitos que um bom trabalho dentro da nutrição tem na performance da atividade física, né? Isso é muito interessante para vocês, caminhantes, porque vocês não caminham 30 minutos dando a volta no parque, nem caminham no shopping, né, gente? O pessoal para caminhar de verdade, com gosto, com dias aí, numa quilometragem super extensa. E para mim é uma honra poder ajudar vocês, tá? Isso para mim é coisa de atleta, sim. Então, vamos lá, gente. A Rose passou para mim algumas informações sobre o grupo de vocês. Eu me identifiquei muito com o grupo, porque eu tive a minha cota de trilha também no passado, estava aqui comentando com ela antes da gente começar, e eu fiz parte de um projeto chamado Ecotrilhas do Brasil, de um amigo, Luciano Galo, não sei se vocês conhecem, ele também mexe muito com esse cenário de trilha aqui no Distrito Federal, e a gente conquistou o Pico da Bandeira várias vezes, eu subi acho que 5 vezes, muitas trilhas na Chapada, então, assim, muito gostoso, e uma honra aqui para mim hoje estar participando desse momento com vocês, porque eu me identifico muito com o que vocês fazem, que é essa vivência da atividade física em ambiente aberto na natureza, tá? Então, vamos lá, gente, para a gente ter bom rendimento aqui, eu trabalhei os tópicos que a Rose passou por mim, vou deixar aberto, claro, para vocês trazerem os tópicos que possam ser necessários, para vocês o máximo que eu puder, tá? Eu vou pedir a gentileza de vocês fecharem os áudios de vocês, os áudios não, desculpa, os microfones, para a gente evitar ruídos que se somem e isso possa acabar atrapalhando o desenvolvimento aqui do nosso bate-papo, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, anotem, e aí a gente pode ir retomando esses assuntos, ou podem colocar no chat também, eu vou pedir para a Adriana fazer esse intermédio para mim, e aí a gente trabalhar esses assuntos depois para sanar todas as dúvidas de todo mundo, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Primeiro passo aqui, atividade física que vocês vão praticar, tem que ter um organismo, o corpo, como uma máquina muito bem calibrada. Afinal de contas, como eu falei, vocês vão fazer, não é uma caminhada de shopping, né? É uma atividade física de alta performance, né? Tem desempenho, tem que ter um desempenho muito bom para ter um resultado adequado à proposta que vocês têm. Então, esse organismo, essa máquina, tem que estar super bem calibrada. E isso, é claro, vem do quê? De um treino, de uma atividade física, de um fortalecimento, de uma alimentação, de um sono, tudo muito adequado, tudo muito ajustado. Mas, além de todos esses fatores, na hora do vamos ver, na hora da atividade, na hora do vamos lá, vamos fazer, é claro que a gente tem que ter o quê? O combustível certo para o organismo poder funcionar e ter um bom rendimento. Não adianta nada você ter um carro fantástico, uma McLaren maravilhosa, ou o carro que for, que eu não sei muito de carro, mas não adianta nada você ter esse super carro e ele está sem combustível, correto? Então, vamos falar sobre combustível. E aqui a gente vai falar do combustível principal, que seria ali a nossa gasolina, mas a gente também vai falar um pouquinho dos aditivos que a gente tem que ter aí para ter qualidade nesse rendimento,
ok? O combustível do nosso organismo, pessoal, é uma molécula chamada ATP, tá? O nome é comprido, adenosina trifosfato, mas vocês não precisam se preocupar com isso. O ATP, pensa nele como a molécula da sua gasolina, tá? Ele é a energia que o seu corpo queima para explosão, para rendimento, para atividade, para movimentação. É ATP. Mas, Marina, então como que estoca ATP? ATP não estoca. Aí que tá. Esse que é o lance. O ATP, ele não estoca. O ATP, ele é produzido e consumido. Produzido e consumido. Então, o que a gente pode fazer é trabalhar aquilo que gera o ATP, aquilo que forma o ATP. E a gente forma ATP no nosso organismo por meio de 3 vias metabólicas principais, que consomem ali proteínas, carboidratos e gorduras, que são os macronutrientes de toda a alimentação, ok? Então, para a gente começar, é importante que eu comente com vocês que o ATP vai ser produzido a partir de carboidrato ou a partir de gordura, a depender do tipo de atividade física que você está fazendo. Tem aquela atividade física que é muito rápida, que é muito intensa, de explosão, muito forte, como são aqueles treinos HIIT, não sei se vocês já ouviram falar, estava bem na moda um tempo atrás, que é aquele treino que você vai dar 40 segundos, 30 segundos de atividade de pura explosão, de sprint. Esse é o tipo de metabolismo que vai gerar um ATP. Esse ATP vem em grande quantidade, mas ele vem e acaba muito rápido. E a gente tem também aquele treino que é ali que vai te dar uma força por mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e 20, que é aquele treino de musculação, que a gente vai estar queimando o glicogênio, que é um tipo de carboidrato que a gente tem no nosso corpo, e a gente tem o tipo do treino que vai queimar gordura, tá? Que é aquele treino que tem ali uma duração muito mais longa, a produção dessa gordura é muito mais lenta, diferente ali daquele ATP do HIIT, que é super forte, super rápido, ele vem de uma forma mais lenta, mas dura horas e horas e horas, ok? Então, todos esses processos metabólicos, pessoal, acontecem ao mesmo tempo no nosso organismo, tá? Não é um outro, não. Mas eles têm ordens de prioridade. Então, primeiramente, a gente vai gastar aquela glicose que está ali disponível rápida, e depois a gente vai mobilizar o glicogênio do músculo. Para todo mundo que pratica atividade física, é importante pensar no glicogênio, ok? Porque o glicogênio é o carboidrato que você vai quebrar para produzir ATP logo ali no comecinho, tá? Ele dura uns 70 minutos, até 1h30 de atividade, você está queimando no glicogênio. Então, pensem que a gente tem que ter cuidado na nossa alimentação, no início, ali antes do nosso treino começar, nos dias anteriores, para a gente garantir que a gente tem esse glicogênio, tá? E quando esse glicogênio ficar muito baixinho, aí é que o nosso corpo vai começar a oxidação de triglicerídeo, oxidação de gordura. Todo mundo pergunta, como é que faz para perder aqui essa gordura? Eu preciso diminuir meu percentual de gordura, né? É assim que a gente queima a gordura, tá? É oxidando a gordura através de treinos de longa duração, quando o nosso glicogênio, que é ali o carboidrato que fica guardado dentro do seu músculo, já está mais baixinho, ok? Então, veja bem, você precisa treinar o seu corpo para que ele tenha uma otimização de todos esses processos de produção dessa molécula de energia, que é muito importante. E uma dica que eu vou dar para vocês, não é o tema aqui do nosso assunto, mas é treinar o corpo de vocês para que ele aprenda a produzir ATP a partir de gordura da melhor forma possível. Porque se você está, por exemplo, na sua rotina, com baixo nível de atividade física e se alimentando em intervalos muito curtos, vamos combinar que se a gente está sempre comendo alguma coisinha e não tem um gasto muito grande, a gente está sempre repondo o estoque de carboidrato, então a gente está sempre repondo ali o nosso glicogênio, a gente nunca vai entrar na fase de quebra, de queima de gordura. Então, é importante que você também treine o seu corpo, se você tiver oportunidade, que você treine o seu corpo para ele aprender a queimar essa gordura, tá? E existe um protocolo dietético que faz exatamente isso. Ele obriga seu corpo a trabalhar a queima, a oxidação, né? Que a gente chama queima, mas é a oxidação de gordura. Isso é um assunto para um outro momento que eu posso trazer com vocês também no futuro, que é aquele protocolo dietético muito famoso chamado jejum intermitente, tá bom? Mas isso aí é assunto para um outro momento que a gente pode trabalhar. Esse treino, pessoal, do seu organismo queimando gordura, oxidando gordura para produzir ATP é uma forma muito importante para vocês, caminhantes de longas distâncias, para que vocês tenham bom rendimento na atividade de vocês, tá? Por quê?
Porque o glicogênio, o carboidrato de dentro do músculo, ele não se restaura na hora que você come. Então, por exemplo, Marina, eu fiz uma atividade de 1h30, eu gastei ali um montão de glicogênio, agora eu vou comer aqui um sanduíche, esse glicogênio vai se renovar todo. Não é assim que funciona, tá? O glicogênio leva alguns dias para restaurar. Então, veja que quando vocês estão numa atividade física de vários dias, queimou esse glicogênio, dificilmente vocês vão ter uma restauração de glicogênio ao longo da atividade. Vocês vão trabalhar em cima da oxidação de gordura, tá? Gente, tem alguma comunidade, eu vou pedir por gentileza para a gente evitar estiar, bem? Obrigada. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. Acho que agora desligou. Já foi. Obrigada, gente. Muito bem, então vamos lá. A gente falou aqui dessa molécula de gordura, dessa molécula, desculpa, de energia, que é a fonte, que é o nosso combustível. Um assunto muito importante que vocês com certeza já ouviram falar de todos os nutricionistas e vão ouvir falar de mim também, é a hidratação, tá? A quebra da molécula de ATP para produzir energia no seu organismo passa por um processo químico chamado hidrólise, ou seja, quebra por quebra por água. Então, a hidratação, ela é fundamental para a produção de energia. Não é só uma questão de sudorese, não é só uma questão de eliminação de toxinas, de circulação, de controle de temperatura. É para produzir energia, gente. Sem água não produz energia, tá? Mas a gente vai chegar em detalhes nessa parte da hidratação um pouquinho mais específica. Então, agora, eu quero trabalhar um pouquinho dentro dos tópicos que eu recebi do grupo de vocês, para deixar bem amarradinhas as demandas de vocês. E eu recebi aqui pedindo sugestão do que comer antes, durante e o que comer depois dessa atividade, que é essa caminhada de longa duração, né? De vocês, trilheiros. Então, gente, o que comer antes, tá? A minha recomendação, dentro da abordagem da nutrição, é que antes do início dessa atividade física, ali 3, 2 dias antes, até a véspera da atividade, que vocês tenham uma alimentação rica em carboidratos de boa qualidade, ok? Para repor esse estoque desse glicogênio, que é esse carboidrato que eu falei para vocês. Não sei se vocês já conheceram algum maratonista e já viram maratonista na véspera da prova. O maratonista na véspera da prova, ele come um prato de macarrão enorme, com um molho de tomate, um molho leve, mas um pratão de macarrão enorme. Por quê, gente? Por quê? Porque a ideia é estocar esse glicogênio. É claro que é necessário que haja repouso, senão não há um estoque de glicogênio. Então, é período de fazer day off, período para descansar e para repor o glicogênio. Então, Marina, vamos de forma prática. O que eu como ali 2 dias, um dia antes dessa minha atividade? Vai ser um momento legal para fazer uma macarronada, um escondidinho de batata ou de mandioca com frango. Então, veja que são opções, claro, frutas, verduras, também nutrientes, mas são opções ricas em carboidratos que a gente vai trabalhar para ter essa reposição dentro do nosso organismo. Nesse momento, eu recomendo que vocês evitem alimentos que tenham muita gordura. Por quê? Porque o alimento que tem muita gordura vai atrapalhar o seu processo digestivo, deixá-lo mais lento, e não é esse o objetivo aqui nesse momento. Nesse momento, você quer absorver esse carboidrato e transformá-lo logo em glicogênio para repor os seus estoques no seu organismo, ok? Também a hidratação é muito importante nesse período anterior às saídas, porque o seu organismo, ele não hidrata só no momento que você está ali consumindo, você está ali na sua atividade consumindo aquele líquido, ele já vem de um processo de hidratação ou de desidratação anterior à atividade, certo? Ok, então, durante a atividade. Marina, o que eu como durante a atividade? O que eu ponho na minha mochila? Gente, essa parte é tão interessante porque as pessoas tendem a achar que tem que ser uma coisa muito, muito diferentona, muito estranha, que vai dar muito trabalho. Pode dar, mas também não precisa dar, tá? O que eu recomendo de coração, se você está acostumado com uma alimentação que é saudável e é balanceada, é exatamente essa alimentação que você vai levar para sua trilha, tá bom? Lembra que eu falei que a maior parte da energia que você vai consumir, que você vai gastar ao longo da sua trilha, vai vir da oxidação de gordura?
Não é uma comida especial diferente que você vai comer na hora da trilha que vai mudar completamente o teu rendimento na trilha. Imagina, todos os dias eu como arroz, feijão, salada e carne. E aí, na trilha, eu vou levar frango com batata doce. Para quê? Esse frango com batata doce que você não está acostumado, que quando você chegar lá na trilha vai te dar gases, vai te dar desconforto, vai te deixar extremamente incomodado, você vai comer. Não faz sentido, entende? A comida da trilha é a comida balanceada, equilibrada, saudável. A forma de comer é que é muito diferente, tá? É claro que a gente tem que levar em consideração também na escolha da comida, a gente tem que pensar nas coisas que são mais práticas e fáceis para serem transportadas numa trilha, ok? Você não vai querer levar, nunca deve comer, mas principalmente em trilha, você não vai querer levar um sanduíche de presunto. Como é que você vai conservar um presunto, uma mortadela numa trilha? Não tem a menor condição. Agora, por outro lado, atum em lata, queijo, pão de forma, bolachas, biscoitos, macarrão, tem os alimentos que são bem mais fáceis da gente levar. Eu fiz uma listinha aqui que eu vou passar rapidamente com vocês, para vocês terem mais ou menos uma ideia da figura, ok? Então, vamos lá. Opções, sugestões. Alimentos que sejam de fácil digestão. Por quê? Porque quanto mais gordura tiver naquela alimento, naquela refeição, mais tempo a comida vai ficar dentro do seu estômago e mais difícil vai ser o seu processo digestivo, mais lento ele fica. Quanto mais gordura, mais devagar o processo digestivo. E o processo digestivo lento, ele gera no seu organismo baixa oxigenação para o seu corpo todo. Dá moleza, dá cansaço, dá aquele soninho depois que come aquela feijoada, não é? Então, veja que se tiver muita gordura, se o volume da refeição for muito grande, isso vai interferir, sim, no rendimento, ok? Então, tem que ser uma alimentação com uma quantidade moderada baixa de gordura, isso é uma recomendação que eu faço, que pode estar baseada em cima de pães, e aí nesse momento eu vou recomendar um pão que tenha ali, que seja 100% farinha integral, se possível, por conta das fibras, que tenha castanhas ou sementes no pão, por conta da reposição de minerais, que é extremamente importante porque se perde muitos minerais no suor. Frutas frescas, se possível. Se não for possível, frutas secas, sim, é claro. Ameixa seca, damasco, banana, quantas frutas secas a gente já vê? Hoje em dia é fácil de encontrar até abacaxi, manga, né? A gente encontra tudo que é fruta desidratada. Então, é claro que é uma ótima opção. Uma curiosidade para as pessoas que têm medo de comida desidratada e congelada. Gente, perde vitamina? Perde, mas não perde mineral, tá? Não perde fibra. Então, vale muito a pena investir numa fruta desidratada, numa fruta seca, se levar in natura não for uma opção para você. Macarrão, que é fácil de fazer. Biscoito, e aí nesse ponto eu vou recomendar para vocês biscoitos que sejam mais básicos, mais simples. Aquela bolacha recheada, a trilha não tem espaço para ela, porque aqueles recheios são gordura, e aquilo ali vai atrapalhar o seu processo digestivo. Então, é uma bolacha mais limpa, uma bolacha salgada, uma bolacha com gergelim, é uma opção legal, tá? Queijos também, por ser fonte de proteína, vai ter aí uma gordura, mas a gente não vai ficar comendo blocos e blocos de queijo, então é uma opção bem legal. A carne seca já pronta, o frango cozido, desfiado, seca ele bem sequinho, deixa bem sem molho, que ele também vai ter uma boa duração. O atum em latinha mesmo, aquele industrializado que a gente evita consumir o tempo todo, mas que para trilha é uma ótima pedida, não estraga fácil. Geleia de frutas também é uma opção para trabalhar. Barrinhas, cuidado com as barrinhas, tá? Barrinha de proteína, super bacana, vale muito a pena. Agora, tem umas barrinhas que, se vocês forem olhar a composição nutricional, gente, é um desastre, tá bom? Então, a dica minha para barrinha é leia a lista dos ingredientes. Uma coisa que eu falo para todos os meus pacientes aqui no consultório. A lista dos ingredientes de qualquer alimento industrializado vem pela ordem de concentração, ou seja, o primeiro ingrediente que está na lista é o que tem maior concentração dentro do produto. E aí, à medida que vai passando, vai diminuindo o percentual daquele ingrediente no produto até o último item, que é o que tem menor proporção no produto, ok? Então, quando vocês forem comprar uma barrinha, vejam bem quais são os primeiros ingredientes que aparecem nessa barrinha. Vejam se não tem corante, se no primeiro, segundo ingrediente não é açúcar, porque vocês vão levar gato por lebre, tá? Mas tem, sim, muitas barrinhas muito boas, tem barrinhas de castanhas, tem barrinhas de proteínas que são super saudáveis, tá? E ajudam bastante na trilha, são fáceis de levar e não estragam. Então, é uma ótima opção de lanche durante a trilha também. E ainda mais porque elas são porções pequenas. É o tamanho da porção para não gerar desconforto gástrico
durante a atividade. Oleaginosas e sementes, que são as castanhas, né? Gente, como é importante castanha. Ah, mas castanha não alimenta, mas não é para encher a barriga. A castanha é para te dar os óleos, é para te dar os antioxidantes, que são fundamentais durante atividades físicas de longa duração. E como a gente tem uma série de umas restrições com relação aos tipos de alimentos que a gente consegue levar, por exemplo, não dá para você levar um monte de berries para sua trilha de 4 dias, né? Que vai ser desses berries no fundo da mochila. Então, veja que tem uma limitação de alimentos frescos, uma limitação de alimentos in natura. E as castanhas, elas vêm muito com minerais, com fitoquímicos, que são substâncias que o seu corpo vai utilizar muito bem. Então, vale muito a pena investir. E uma dica que eu dou, e eu vou falar também mais sobre isso na frente, são aquelas amêndoas com sal, tá? A menos, é claro, que você seja uma pessoa hipertensa, então aí tem que ter um maior cuidado, mas o salzinho na hora da atividade na trilha, não sei se vocês já perceberam, mas faz uma falta, tá? Que é muito normal por conta do suor, a gente sua muito, então a gente perde muito eletrólito, e tem aquela tendência, aquele mal-estar da pressão baixa. Olha essa castanhazinha com sal aí vindo para dar aquela proteção. Tomate seco é uma opção interessante para levar para a trilha também, tá? E uma coisa que eu levava nas minhas trilhas era ovo cozido. Claro que não vai durar aí muito tempo, mas também era uma opção muito interessante que a gente levava, porque o ovo cozido dá aquela sensação de agora bateu com força e dá aquela revitalizada na gente, né? Então, é legal. Mas vejam que são todas opções de alimentos que não estragam facilmente. Então, isso é extremamente importante. Algumas pessoas usam comida liofilizada. Não sei se vocês já ouviram falar, não é uma obrigatoriedade. A comida liofilizada é a comida desidratada. Desidratada num ponto tão extremo, que ela para de sofrer qualquer tipo de reação de oxidação, por isso de perda, tá? É comida que o exército dá para os soldados na guerra. Então, é aquela comida que fica dentro daquele pacotinho no vácuo, não sei se vocês já viram, e aí você coloca um pouquinho, você abre, coloca água quente nela e deixa ela ali, ela vai reidratando e vai assumindo uma forma e aí você consome. Marina, precisa? É óbvio que não. Mas tá aí uma sugestão, tá? Da comida liofilizada para quando for fazer um treino muito grande, para quando for fazer um período que não tenha pontos de apoio, tá? Que às vezes a gente sabe que é um período muito longo, de uma trilha muito longa, que não passa por pontos de apoio. Então, viria para esse caso, mas são situações muito mais pontuais, tá bom? E o que comer depois? O que comer depois da trilha, gente? É a reposição completa do seu organismo. Porque enquanto a gente está fazendo a trilha, a gente faz o melhor que a gente pode. Mas quando a gente chega na nossa casa, a gente tem a obrigação de dar para o nosso corpo tudo que ele andou perdendo, tudo que ele precisa para ele se recompor. Ok? Porque da mesma forma que a atividade física é maravilhosa para a nossa imunidade, a atividade física sem suporte nutricional, ela é um perigo para a queda de imunidade, tá? Fragiliza o seu organismo. Então, se você quer garantir uma nutrição adequada e um bem-estar depois da sua atividade física, é muito importante que chegou da trilha, se preocupar em fazer aquele prato de revista, sabe? Quando entra num site de supermercado, já viu o site de supermercado? Tem aquele prato lindo com todas as cores, aquelas verduras, aqueles brócolis lindos, aquelas coisas. Aquele prato maravilhoso, fantástico, lindo, é aquele prato. Tem que colocar um prato daquele, porque é ali que você vai ter a reposição de grande parte do que você perdeu. Os nutrientes do nosso organismo, eles nunca entram 100% da recomendação diária recomendada todos os dias. Então, tem um dia que falta um, falta o outro, falta o outro, falta o outro, e vai repondo, e vai faltando e vai entrando, vai faltando e vai entrando. Depois de uma atividade física muito intensa, você vai ter muitas faltas e poucas entradas. Então, por isso é muito importante que tenha uma alimentação realmente muito completinha, muito balanceada, muito colorida, como todo nutricionista gosta tanto de indicar, um bom período de recuperação para a gente poder repor esse glicogênio que vai ser consumido e principalmente a hidratação, tá? A gente vai bater muito nessa tecla da hidratação. Então, um assunto que eu toquei aqui rapidamente, mas que também surgiu ali na listinha do grupo, foi sobre o mal-estar da pressão baixa, né?
Quem nunca? Numa trilha ali muito cansado, muito calor, daquela moleza, aquela sensação de desmaio, aquela sensação de mal-estar decorrente da pressão baixa. Isso acontece, pessoal, é muito normal. Quando está muito quente, quando está muito úmido, muito calor, o seu corpo esquenta demais. Você começa a suar e os seus vasos sanguíneos, para tentar colocar esse calor para fora, ele sofre uma dilatação. Então, você tem o seu vaso sanguíneo que normalmente tem um diâmetro menor e ele vai aumentar de diâmetro para que o sangue circule e encontre mais parede capilar nos vasos e troque calor como meio. E assim você resfria o seu corpo, tá bom? Só que nesse processo de resfriamento do seu organismo, você tem um aumento do volume do vaso sanguíneo, mas o mesmo volume de sangue dentro do corpo. Isso faz com que a pressão diminua. Você tem o mesmo volume num espaço maior, então ele fica mais fraco. Por isso que tem a sensação da pressão baixa. Esse é o mecanismo da pressão baixa na atividade física. Então, como que a gente controla isso? A gente controla isso por meio da reposição dos eletrólitos, ok? Os eletrólitos são os responsáveis pelo controle da pressão no nosso organismo. Por isso eu falei que a gente tem que ter atenção quando está trabalhando as castanhas salgadas, a pessoa tem pressão alta, tá? Não é porque é sal, é porque é sódio. E sódio é um dos eletrólitos que está relacionado ao controle da nossa pressão, tá? Então, na atividade física, você está suando muito, está muito calor, seu corpo fervendo, você debaixo daquele sol quente, é natural que você tenha tendência dessa sensação de pressão baixa. O controle disso é feito por meio da reposição de água, eletrólitos, ok? E tentar controlar um pouquinho esse calor, tá? Se conseguir pegar uma sombra, se conseguir fazer uma pausa, para tentar repor um pouquinho, controlar um pouquinho essa temperatura do seu organismo, tá? E a sensação de pressão baixa é justamente isso daí. Por isso, aquela castanhazinha com sal, por isso, aquele atum na latinha, sabe? Eu, quando comecei a fazer trilha, eu levava bolacha, pão de forma, que eu torrava, levava ele em torradinha, e fruta seca. Gente, mas eu passava tão mal, porque não tinha nada de sal, percebam, né? Então, era só as coisas com paladar mais neutro e doce. E isso aí me fez muita falta. Então, é importante que tenha, assim, um salzinho, tá? Porque a demanda no organismo é muito grande. E o mal-estar da hipoglicemia, mesma coisa. Normalmente, a hipoglicemia, para a pessoa chegar num nível de hipoglicemia intensa, severa, ela já tem que estar com um período muito longo sem comer, tá? Numa demanda energética muito alta. Não é o recomendado para vocês que estão fazendo atividade de longa duração, ok? Não é um período de fazer jejum, imagina, né? Fazendo trilha de 4, 5 dias fazendo jejum, ó, as ideias. Então, veja que é muito importante que tenha períodos de refeição, de alimentação. Se a sua glicose é normal, se você não tem um metabolismo de glicose com algum problema, com alguma deficiência, alguma insensibilidade ou resistência, muito provavelmente as refeições pequenininhas espalhadas ali ao longo do seu dia, a cada quanto tempo, Marina? A cada 3 horas, a cada 4 horas, vai depender do grau de dificuldade desse exercício, dessa atividade, vai depender de quantos dias você já está nessa atividade. Eu gosto de dizer que o nosso corpo, ele sabe se autorregular, principalmente quando você está fazendo uma atividade repetitiva, tá? Então, por exemplo, você está fazendo uma trilha de vários dias, você não está parando para ir no computador, você não está parando para dirigir, você não está parando para fazer dança, você não está parando para nadar, você está fazendo trilha de vários dias, seu organismo ele fica mais atento, mais perceptivo às coisas que estão acontecendo dentro de você. Então, você vai perceber a fome muito mais fácil, você vai sentir quando seu corpo está precisando. É uma questão, é um nível de atenção, tá? Mas aí em volta ali, entre 2 e 4 horas, não é uma refeição, mas é um lanchinho, é uma barrinha, ou é uma castanha, ou é um damasco, só uma reposição, para não esperar fazer aquele período todo em que você vai ficar sem comer nada, e aí sim você vai ter a sensação de mal-estar, originário de hipoglicemia. A exceção para esse quadro é o diabetes tipo 1, ok? O indivíduo diabético tipo 1 é aquele indivíduo que tem deficiência na produção de insulina no seu organismo. Se vocês quiserem, depois eu posso dar uma pincelada sobre essa questão do diabetes, mas como que funciona? O diabetes tipo 1 tem risco de hipoglicemia na trilha, tá? Mesmo que ele faça lanchinho, tem risco. Então, o diabético tipo 1 tem que ficar curando o dedinho, tem que ficar medindo no glicosímetro ou usando
aquele plug que o pessoal já tem usando, que é bem legal para conferir a glicemia. Tem que ter um sachêzinho de mel de emergência para subir a glicose, se for necessário, tá? Mas é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 também já não tem tanto esse risco de hipoglicemia. Os riscos do diabetes tipo 2 na trilha estão mais relacionados às comorbidades associadas ao diabetes, tá? Problema cardíaco, problema renal, retinopatia. E aí, nesse caso, eu recomendo que passe com o médico, isso é muito importante. Faça seu check-up antes de ir para sua trilha, para você garantir que esteja tudo bem, ok? Muito bem, continuando, então. Agora a gente vai falar de cãibra, né? Cãibra também é outro assunto muito, muito comum em trilha. Eu mesma já passei pelas minhas, acho que nunca fiz uma trilha em que ninguém tivesse tido nem um pouquinho, porque é muito comum. E, gente, o que é cãibra? Cãibra nada mais é do que a desregulação, a perda do controle do seu mecanismo de contração muscular. Então, o seu cérebro manda para o seu músculo o sinal de contração muscular. E aí você controla quando sua perna contrai ou não, né? Agora, o que acontece quando você tem cãibra? Você tem a perda desse controle. Seu cérebro tem um sinal, mas seu músculo está ali de outro jeito, do jeito dele. E o que é isso? De onde vem esse jeito? Isso acontece, pessoal, por conta de uma desregulação da hidratação, dos eletrólitos e até de vitaminas, tá bom? Então, o pessoal fala, tá com cãibra, come banana, que banana tem potássio. Banana tem potássio, tá? Não é a maior fonte de potássio, não, mas tem. Mas ela sozinha, ela não é suficiente para lidar com a questão da cãibra, tá? O trabalho na cãibra, se você é uma pessoa que sente muita cãibra, que é comum, que é corriqueiro que você tenha cãibra, perceba que esse seu trabalho tem que ser feito muito fora da atividade física também. Essa cãibra recorrente, ela é característica de uma nutrição inadequada de rotina, tá? Porque a cãibra acontecer uma vez ou outra, numa atividade que está mais intensa que o normal, isso até pode acontecer mais corriqueiramente. Mas a pessoa que tem sempre cãibra, ela precisa rever o protocolo nutricional dela, tá bom? Porque é uma coisa de estilo de vida, envolve vitaminas, não é uma coisa da noite para o dia, é uma coisa contínua, tá bom? Então, cãibra. A gente tem um microfone aí, se puderem, me distrai, tá? Deixa eu ver se eu consigo identificar. Obrigada. Então, voltando. A cãibra, ela é uma deficiência de quê? Vamos lá. Água, sódio, magnésio, cálcio e potássio. Então, vejam vocês. E vitaminas do complexo B. Então, vejam vocês. Quantas coisas estão envolvidas nesse mecanismo que leva à cãibra, tá? Quantos nutrientes estão ausentes aí no que leva à cãibra? Então, muito mais do que falta de banana, é falta de água, é falta de magnésio, de alimentos integrais, é falta de vitaminas do complexo B, é resultante de uma nutrição inadequada, tá? É claro que na atividade física, a demanda aumentada pela da contração muscular constante vai gerar uma depressão, um gasto desses nutrientes muito mais intenso. Então, se no dia a dia você não tem cãibra, mas nessa atividade lá, já quando está muito cansado, você já está com uma cãibra, é normal porque você veio gastando tudo aquilo. É interessante que você faça, sim, a reposição, tá? Como, Marina, que faz essa reposição, a gente faz a reposição com isotônico, faz reposição com castanha, faz reposição com água de coco, tá bom? Então, é muito interessante. Respiração, gente, oxigenação e alongamento, tá? As pessoas menosprezam e subestimam o poder do alongamento. Isso é muito importante. Tanto o alongamento quanto a respiração, tá? Eles diminuem a frequência cardíaca, eles melhoram a oxigenação do músculo e ajudam no controle da contração muscular. Então, não é só uma questão da gente puxar ali, né, o músculo no sentido contrário para tentar controlar, mas também da gente ter o cuidado do alongamento, da hidratação e da oxigenação, associados a esse complexo vitamínico, o complexo B, que é o principal, mas tem outros também, a água e esses 4 minerais básicos aí relacionados à contração muscular. Isso aí é o que o seu corpo gasta muito. E como você está andando sem parar, você vai fazer incontáveis contrações, você vai ter um gasto muito maior, tá bom? Daí vem a cãibra. Então, parou no acampamento, vai dormir, vai descansar,
para, respira, relaxa, se alonga, se estica, se hidrata, isso ajuda demais. E repõe também seus eletrólitos, é claro, tá? Uma coisa muito interessante que eu tô falando aqui, sem parar sobre hidratação e sobre eletrólitos, né? Gente, a hidratação ela é tão fundamental numa trilha, ela pode mudar completamente o seu rendimento. Justamente por aquilo que eu falei, de que o processo de quebra de ATP para produzir energia dentro da célula depende de água. Então, imagine se não tiver água no seu organismo, como que você vai produzir essa energia? Você até produz, mas você não consegue usar, né? Você vai perder essas moléculas de energia. A hidratação, durante o processo de atividade física, ela precisa ser sempre constante e moderada, tá? O consumo de grandes volumes de líquido de uma vez só nunca é recomendado na atividade física, porque ele provoca a distensão do seu estômago, isso tende a gerar desconforto. É como se você imaginasse seu estômago aqui, ó, como se fosse essa garrafinha. Imagina que isso aqui é seu estômago. Aí você enche ele de água, assim, ó, e aí você vai fazendo sua trilha. Olha o seu estômago, se balançando com um monte de coisa lá dentro. Aí ele começa a bater aqui, ó, onde o seu estômago se encontra com o seu esôfago, nesse esfíncter que você tem aqui, e aí começa a vir um refluxo. Aí você começa a sentir sensação de ânsia. Imagina, que desnecessário, numa trilha longa. Então, minha recomendação é o quê? É que você tenha volumes pequenos de líquidos dentro do seu estômago. Quando você estiver se hidratando, se hidrate em pequena quantidade, tá? Ficar parando durante a trilha para ficar pegando a garrafinha é absolutamente inviável, principalmente quando a gente faz trilhas com grupos, né? Que a gente está ali no pace do grupo. Então, para isso, eu vou recomendar a vocês aquela mochilinha de hidratação. Não sei se vocês já usam, mas é uma recomendação que eu faço para todos os meus clientes que fazem treinos outdoor com frequência, com regularidade e tempo grande, é que tenha mochilinha de hidratação. Porque em vez de você parar para pegar sua mochila para tomar metade da garrafa de água, você está ali dando pequenos golinhos e você solta. Você dá um golinho, você solta, e você dá um golinho, e você solta. E esse é o ideal da hidratação na atividade física, para não ficar com aquele estômago cheio, chacoalhando, cheio de líquido, tá? Marina, e o volume, a quantidade de água, quanta água eu preciso tomar na atividade física? É óbvio que isso vai depender do seu peso, da sua composição corporal, vai depender do calor que está fazendo, do seu nível de treinamento, da intensidade da atividade física que você está fazendo, tá? Mas para não deixar vocês completamente no escuro, eu vou fazer aqui uma orientação básica, bem básica, tá? Pega o seu peso em quilos, anota aí, gente. Pega o seu peso em quilos e multiplica ele por 30. 30, tá? Isso vai dar um mínimo, do mínimo, de água em ml que você deve tomar ao longo do dia. O mínimo. Aí você soma calor, suor, desgaste, nível de intensidade de atividade física, e essa quantidade vai aumentando, 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 aumentando. Então, para uma pessoa de 60 quilos, que a gente trabalharia ali uns 2 litros de água, pode chegar até 4, num dia que esteja muito intenso, com muito calor, com muita sudorese. Então, percebam, tem que ter água para sobrar. Nunca na conta, sempre para sobrar. E intercalado com essa água, a gente vai sempre colocar um pouquinho de isotônico, tá bom? Ah, mas tem corante, mas é artificial, mas não sei o que, gente, isso não é o momento. A gente precisa desses eletrólitos, tá? A nutrição, ela não pode ser muito paranoica. A gente tem que saber aproveitar as coisas no momento que o nosso organismo precisa. Você vai ficar tomando isotônico dentro da sua casa, por padrão, só porque é mais gostoso que água, para pessoa que não bebe água? Eu já ouvi essa aqui no consultório. Ah, porque eu não gosto de água, isotônico é mais gostoso, então eu prefiro tomar isotônico. Não vai, bobagem. Não é nem recomendado, porque o excesso de isotônico pode gerar alguns desequilíbrios no seu organismo. Agora, na atividade física intensa de longa duração, é fundamental que você tenha um isotônico, tá? Então, você vai tomar água e vai tomar isotônico. Quanto isotônico, Marina? 2 garrafas, 3 garrafas num dia, a depender do nível de sudorese, tá? É recomendado. Por padrão, eu colocaria 2, mas essa quantidade pode aumentar com base do nível de intensidade da atividade e também na quantidade de suor, na perda de eletrólitos que você tem, tá bom? Então, não tenham medo do isotônico. E pode usar água de coco como isotônico também, tá? A água de coco é um excelente isotônico. Uma outra coisa que pediram para mim no grupo
foi sugestão de café da manhã, né? Eu acho tão interessante quando a pessoa pede sugestão de café da manhã. De cardápio em geral, gente, dentro da nutrição, se vocês um dia chegarem no nutricionista e ele abrir a gavetinha dele e pegar dentro da gaveta um papelzinho prontinho, com a dieta prontinha e entregar para vocês, vocês podem dar meia volta dessa consulta, tá? A nutrição, ela é personalizada, ela tem que ser um processo individual para cada pessoa. Então, se você tem uma proposta dentro do seu organismo, do seu metabolismo, do seu peso, da sua composição corporal para essa atividade física, é muito importante que você monte seu protocolo nutricional com um nutricionista para que ele fique adequado às suas demandas e também às suas expectativas, porque ninguém merece aquela dieta horrível, que tem gostos de papelão, que tem tudo que você não gosta, não tem nada do que você gosta e você tem que fazer aquilo e sorrir, né? Quem que consegue seguir um plano desse fica até deprimido. Deus me livre. Então, vejam que é um processo muito individual, muito particular e precisa ser respeitado. Isso inclui as trilhas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma sugestão, uma base de café da manhã para vocês, tá bom? Mas não se apeguem a isso, porque não é necessário, é uma orientação, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei café solúvel com leite em pó, porque é super fácil de carregar. Vai preparar ali com um pouquinho de água e pronto, seu café com leite de manhã ou ainda um chá, para quem preferir, ok? Pãozinho de forma com castanha, uma fatia de queijo, tá bom? Ou geleia, um pouquinho de geleia. Algumas frutas, se possível, frescas. Se não for possível, fruta seca, tá tudo certo. E um atum para colocar ali em cima daquele pãozinho, ou se for ali o primeiro dia da trilha, que aquele ovo ainda aguenta, pega o ovo cozido, amassa ele, esmaga ele, esfrega ele em cima do pão, assim, para fazer um sanduichinho de ovo, que fica também super gostoso. Então, veja que você tem um café da manhã com nível médio-baixo de gordura, o que é fundamental na trilha, lembram? Médio-baixo de gordura, com boa quantidade de carboidrato e um aporte de proteína adequado. Tá lindo. É um ótimo café da manhã, que vai te dar ali que o pessoal brinca, né? Sustância. Que vai te dar ali uma boa composição nutricional para o início da sua atividade. Tudo bem? E claro, se você está acostumado com o protocolo de jejum, com o protocolo low carb, se você faz alguma dieta com alguma restrição nutricional específica, isso tudo se adequa ao seu caso específico, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos sair colocando de qualquer forma aí a pessoa que tem alguma questão de saúde específica e depois dizer que a Marina falou que pode, porque não pode, tá bom? Tem que ser ajustado de acordo com cada metabolismo. Eu recebi essa pergunta sobre a prática de atividade física por diabéticos. Eu fiquei muito feliz de receber esse tópico, porque, gente, é recomendado para os diabéticos que eles pratiquem atividade física, tá bem? Já existe comprovação científica de que a atividade física melhora a resposta do seu corpo à insulina, tá? A insulina é o hormônio que normalmente, quando tem algo errado com ela, a pessoa desenvolve diabetes ou a resistência à insulina, tá? Ela é a chave que abre a sua célula para que a glicose entre na célula. Então, a insulina é uma chave, é uma chavinha muito importante que abre a célula para a glicose entrar. Se você não produz insulina, ou se o seu leitor, sua fechadura na sua célula não está lendo essa chave não está encaixando nessa célula, aí você tem diabetes ou resistência à insulina, né? Dependendo do grau, e aí sim, você precisa ter um acompanhamento mais específico e talvez algum nível de restrição a depender da patologia que você tem instalada. Por exemplo, se tem uma doença renal decorrente de diabetes, aí essa pessoa vai ter algumas limitações de atividades físicas que ela não pode praticar, ok? Se ela tem lesões vasculares, se ela tem retinopatia, que é um problema na retina que vem ali, que advém do diabetes, muito comum também. Então, veja que se você tem uma patologia de base ali instalada por conta do diabetes, essa patologia pode ser um impeditivo para algumas atividades físicas. Aí, nesse caso, é muito importante que você passe especificamente com o seu médico sobre isso para verificar se essa atividade está liberada para você ou não. Mas, por padrão, a atividade física ela é muito recomendada para os indivíduos diabéticos porque melhora a resposta à insulina, então melhora a qualidade de vida do diabético, o que é fantástico, tá bom? Independente de você ter diabetes ou não,
tenha os seus check-ups, as suas avaliações periódicas sempre em dia, tá bom, gente? Passar com um treinador físico é muito importante, tá? Se você faz uma atividade de alto rendimento e tem uma demanda muito grande, é muito importante que você fale com um treinador, um avaliador físico, um educador físico, especialista na área, que conheça essa área, que conheça ali as patologias que estão associadas. Eu, por exemplo, vou falar o meu exemplo aqui, ó. Eu fiz uma lesão de ombro correndo, fiz uma corrida de 18 quilômetros e herdei uma lesão no meu ombro, porque estava com um rapaz falou para mim até o nome agora, eu não me recordo, mas eu estava com um limite ali no ligamento, no limite, não sabia, não estava acompanhando, não estava sentindo nada, não sabia de nada e me lesionei. Então, vejam que é muito importante passar com o médico respectivo da área, o educador físico, o cardiologista, o nutricionista, para que você tenha ali todo o respaldo, todo o resguardo da sua máquina, do seu corpo, para que você tenha um bom rendimento, essa atividade gere prazer para a sua vida, para a sua alegria, as suas endorfinas, você se sinta muito bem e não leve para casa uma patologia, uma doença, uma dor, tá? Que pode ser muito evitado, ok? Então, de forma geral, em resumo, era isso que eu tinha preparado para vocês. Eu vou abrir agora, não sei como é que a gente está de tempo, mas eu vou abrir agora, se alguém quiser fazer alguma colocação, tiver alguma dúvida, tiver perguntas, para a gente trabalhar além desse assunto, tá? E eu realmente espero que eu tenha trazido aqui um pouquinho de informação para vocês que possa colaborar para a continuidade de vocês, porque vocês continuem fazendo essa atividade, que vocês se desenvolvam nessa atividade, cresçam, melhorem performance, melhorem frequência, porque atividade física é tudo de bom, gente. Fora de casa, então, é melhor ainda, tá? Eu peguei aqui pelo menos umas duas aqui no chat, Marina. Alguém perguntou, deixa eu ver, sugestão de café da manhã sem leite ou derivado do leite. Foi a Silvia. Provavelmente ela tem intolerância, né? Certo. Silvia? Isso, Silvia. Oi, Silvia. Então, para a gente tirar leite das refeições, é bastante simples, tá? A troca que você faz, você pode trabalhar com leite vegetal, que na rotina as pessoas usam bastante, não sei se você já viu, leite de castanha, dá para fazer em casa, tem até receita, depois se vocês quiserem eu posso passar, receitinha de leite de castanha para fazer em casa. Ou então fazer trocas por sucos, tá? A gente tem, no caso do leite, de tomar seria um suco. A gente tem algumas opções de sucos muito interessantes já à venda em mercado, que eu acho fantástico. Porque antigamente suco industrializado era uma tralha, né? Um festival de conservantes, de açúcar, uma confusão danada. Você olha o rótulo, o que menos tem ali é suco. Agora já tem algumas opções. O mais comum da gente encontrar é o suco de uva integral, que é uma excelente opção de líquido também para o seu horário do seu café da manhã, tá? E aí no seu pão você não colocaria o queijo, mas você pode colocar o ovo, você pode colocar geleia, você pode colocar atum, bem tranquilo também, sem nenhum problema com relação a isso. O não consumo de leite não é um problema para ninguém. As pessoas têm um receio de que tem que tomar leite porque leite é fonte de cálcio. Se você não tomar leite, você vai ter osteoporose, né? Isso aí é uma mentira, tá bom? Fica muito tranquila. O nosso consumo de cálcio, ele advém do leite, mas ele advém também de um monte de outros alimentos. E no seu caso específico, como você tem aí alguma restrição com o consumo de leite, eu te recomendo principalmente os vegetais verdes escuros, tá bom? Brócolis, couve, eles são fantásticos, tem muito, muito, muito cálcio, e o seu corpo aproveita o cálcio deles melhor do que aproveita o cálcio do leite. Isso fica de brinde, tá? Vale muito mais a pena o cálcio de um brócolis do que o cálcio de um leite. A Rosilene perguntou se o salaminho e azeitona também é válido, são válidos para levar para a trilha. Salaminho e azeitona. Tá. Rosilene, são válidos sim, com certeza, tá? Não é válido para uma rotina de alimentação,
Claro, você não vai querer ficar ali comendo ultraprocessados na sua rotina. Isso para o seu organismo a longo prazo é péssimo, tá? Mas para uma trilha que tem que ser prática, que tem que ser fácil, é uma opção, sim. Principalmente azeitona. O salaminho eu usaria menos. Por quê? Porque tem muita gordura. E lembra que eu comentei? O processo digestivo da gordura, ele é mais lento. O que que acontece no seu organismo? Quando a sua digestão ela tá mais devagar, porque você tem muita gordura ou porque você está com o estômago muito cheio, o seu corpo tem que liberar mais ácido gástrico para estimular essa digestão. Então, você fica com um corpo muito ácido, tá? Porque tem muito ácido gástrico. Seu corpo, ele entende esse excesso de ácido como um risco e ele faz uma reação química para proteger o organismo desse excesso de acidez. Isso é uma reação química chamada tampão, tá bom? E esse tampão, ele é feito no seu corpo com bicarbonato de sódio que você mesmo produz. Então, seu corpo libera um monte de bicarbonato na sua corrente sanguínea para controlar essa acidez. E esse bicarbonato deixa o seu cérebro lento, com soninho, com aquela molezinha, tá? Aquela maré alcalina, a famosa maré alcalina. Então, veja que o consumo de gordura, de muita gordura na atividade física, ele pode ser prejudicial, por ter uma digestão lenta, vai ficar ali muito tempo no seu estômago, vai te atrapalhar. Agora, vai ser uma, duas fatias de salame, é tranquilo. Não faça um sanduíche de salaminho, porque ele vai te cobrar um preço muito alto, tá bom? O Wendel perguntou no assunto do café da manhã se o cuscuz é uma opção. Um monte de gente falou, e o cuscuz? Wendel, cuscuz é lindo de viver, tá? Não é porque eu sou filha de acriana e cresci comendo cuscuz, não. Mas é tudo de bom, tá bom? O cuscuz, ele é um carboidrato excelente, tá? A digestão é muito boa, ele dá uma saciedade muito boa, com uma digestão também muito boa. Então, veja que coisa linda. Ele mata a fome e deixa você ali bem saciado, com um volume não tão grande. É muito legal, tá? Cuscuz é sim, com certeza, uma ótima opção para o seu café da manhã ou para um lanche da noite na trilha. Super legal, vale muito a pena. O Robson Eustáquio, ele deixou uma pergunta aqui relacionada à hidratação. Ele falou que certa vez ele foi fazer uma trilha, provavelmente num lugar bem frio, sobre um bloco de gelo. E informaram para ele não tomar água da neve porque ele estaria enganando o corpo, né? Ou seja, ele mataria a sede, mas poderia passar mal porque não teria os eletrólitos. É isso mesmo? Então, Água essa água da água congelada, né? Isso, a água Não da neve, né? Do degelo, água deve da ser. neve. A composição nutricional da água da neve, especificamente, eu não vou conseguir te garantir. Agora, com certeza, com certeza. É, eu conheço a história de gente que tomou água do mar. Gente, cuidado com essas coisas, tá? Isso aí é muito sério. Existe um risco de contaminação, tá? Você não sabe nem o que tem dentro daquele gelo, se tem uma bactéria, se tem um fungo congelado lá. Cuidado com essas coisas, tá? Mas realmente, eu não sei o nível de equilíbrio hidroeletrolítico dessa água, desse gelo derretido, como é que ele está em nível de eletrólito, mas muito provavelmente não é igual, balanceado com o da água mineral, que também de uma para outra também tem uma boa variedade, tá? Mas eu não tomaria por conta de risco de contaminação, tá? Eu acho bem perigoso, não é uma alternativa legal, não. Igual a água do mar, gente. Também não é opção. A Anne perguntou, a Anne Daniele perguntou se ela pode fazer uma trilha em jejum e se sim, até quantos quilômetros, né? Ou quanto tempo em jejum. Tá. Anne, olha só, esse assunto é muito interessante. Eu adoro trabalhar jejum, eu trabalho muito com meus clientes. Se você está acostumada a fazer jejum, se você faz jejum intermitente na sua rotina, todos os dias, e está tão habituada e tão feliz, tão tranquila com o jejum, você consegue fazer uma trilha em jejum, ali do período da manhã até perto do horário do almoço. Você vai tranquila, tá? Além disso, eu não vou te recomendar, porque aí você já vai ter, seu corpo vai sentir falta da glicose até para o teu processo de respiração, tá bom? Existem alguns processos mínimos que o nosso organismo precisa de glicose, tá? Então, não tem como a gente mobilizar corpo cetônico, mobilizar, oxidar gordura para repor essas demandas do nosso organismo. Existe um mínimo que tem que ser glicose. Então, numa trilha, numa atividade muito extenuante,
O jejum longo não é recomendado, mas o jejum curto é, tá? Se você tiver prática, se você tiver acostumado com jejum, se você tiver rotina de jejum, tá bom? A pessoa que faz jejum intermitente tranquilamente, por rotina, no protocolo dietético dela, ela faz musculação e corrida em jejum. Corre 10 quilômetros de jejum e depois vai fazer musculação e vai para casa, sabe? Ela tá bem. Mas é porque o corpo dela tá treinado, porque ela sabe, o corpo dela sabe oxidar a gordura na velocidade necessária para manter a demanda dela. E quando você não tem hábito de jejum, seu corpo oxida a gordura de forma mais lenta, tá? Agora, quando você está acostumado com jejum, aí ele oxida rapidinho. Aí você tem um bom resultado na atividade física sem risco. Mas ficar, vou começar jejum hoje na trilha, não é recomendado de forma alguma, é perigoso, tá? Aqui no chat eu não identifiquei mais nenhuma pergunta. Alguém quer abrir o microfone aí e fazer uma pergunta, gente, de forma oral? Pode falar, Eustáquio. Sim. Pelo que eu estou percebendo aqui, né, o importante é a pessoa não fazer nenhuma mudança radical quando ela for fazer algum exercício, né? Então, por exemplo, a pessoa está acostumada a comer arroz e feijão todo dia, né? E de repente ela chega e fala assim, ah, não, eu vou correr, eu vou precisar de algo mais calórico, por exemplo, ou menos calórico e faz uma mudança radical, e naturalmente vai passar mal, né? Perfeito, Robson, seu raciocínio tá corretíssimo, tá? O momento da trilha, o momento da sua atividade, não é nunca o momento para você testar uma coisa nova. Você testa uma coisa nova ao longo dos seus treinos. Então, se você quiser testar, mudar a refeição na véspera, mudar a refeição no dia, faça isso num treino curto, tá? Num momento menor, numa trilha que é só uma manhã, para você ver como seu corpo reage. Mas numa trilha longa, como essa que vocês, trilheiros, caminhantes, fazem, nunca é recomendado testar um protocolo novo. É perigoso para vocês. Vou fazer uma pergunta. É bem comum alguns amigos ingerirem álcool durante a trilha, ou às vezes no final do dia, mas antes de terminar o percurso. Uhum. Como que seria essa interação aí do álcool? Qual é o impacto disso? Tá. Muito além do efeito de intoxicação do álcool, tá? Não é isso que vai atrapalhar você na trilha. O que vai atrapalhar a pessoa que ingere álcool na trilha é porque o álcool desidrata o organismo demais da conta. Desidrata muito, muito, muito. Então, decorrente dessa desidratação, você vai ter perda de rendimento, você vai ter fadiga muscular, você vai ter uma série de prejuízos, tá? Decorrentes dessa ingestão de bebida alcoólica. Isso aí atrapalha até o processo de oxigenação, tá bom? Então, não relacionado aí a embriaguez ou a intoxicação alcoólica, nada disso, mas o efeito metabólico do álcool no organismo é a extrema desidratação, que para quem faz caminhada de longo trecho, né, de longa distância, péssimo, é horrível. Então, eu não recomendo. Inclusive, não sei se vocês conhecem, tem uma corrida na França que é uma maratona, e a maratona de Médoc, e é a maratona que eles servem vinho, que você corre no meio dos vinhedos, assim. E aí tem um pessoal que pessoal treina corredor de maratona, e eles vão, e aí nos trechos de hidratação tem vinho, e a galera começa a beber vinho nos trechos de hidratação e não consegue fechar a prova. Então, veja, não é nem porque está embriagado, é porque desidrata e quebra. A pessoa não consegue seguir. Como se ela tivesse tomado cacetada na nuca, assim, ela acaba. Ela fica muito cansada, ela fica zonza, ela fica sem fôlego, desidrata muito, muito, muito. Então, eu não recomendo. Acabou a sua trilha, você quer comemorar? Abre aquele vinho, faz um brinde, aproveita, mas espera acabar, tá? Para não gerar aí esse débito tão intenso no meio da atividade. Oi, Marina, queria fazer uma pergunta. É a Judite. Oi, Judite. Energético, podemos tomar ou não? Tá. O energético, Judite, também tem um pouco do fator de desidratação, tá bom? Se você quiser trabalhar taurina,
é uma opção legal, cafeína também é uma opção legal, mas eu faria como suplemento, talvez como um sublingual, tá? Ou uma gotinha. O energético em si, ele desidrata bastante. Não sei se você já teve essa experiência de tomar muito energético, mas faz muito, muito, muito xixi, e assim como o álcool. E isso daí também, da mesma forma que o álcool, pode atrapalhar bastante o seu rendimento, tá? Ok, obrigada. Imagina. Marina, eu já vi colegas que trocam o isotônico por uma lata de Coca-Cola. Diz que quando toma Coca dá um upgrade, mas a Coca-Cola é pura glicose, né? Aham. Tá, muito legal essa substituição, gente. Adoro essas coisas que vocês me contam. Então, a composição nutricional do isotônico da Coca-Cola não tem nada a ver, tá? A Coca-Cola, ela tem, assim, o isotônico tem açúcar, a Coca também. Só que a Coca tem muito mais açúcar e muito zero nutriente, tá? Enquanto o isotônico vai ter o açúcar, mas vai ter ali os outros minerais que o seu corpo precisa também. Então, veja que a Coca-Cola já está deficiente porque ela não tem os minerais que o isotônico tem. E aí, para somar, a Coca-Cola, ela depleta minerais do seu organismo, tá bom? Ela provoca perda de minerais do organismo por conta dos ingredientes que ela tem, como o ácido fosfórico, por exemplo, que está lá na lista dos ingredientes da Coca-Cola. E uma outra coisa, por que a Coca-Cola dá barato, né? Por que a pessoa toma Coca-Cola e fica cheia de disposição, cheia de energia, cheia de pique, fala agora vamos, é agora que eu vou. Por conta do pico de insulina, pessoal. O que acontece? A Coca-Cola tem muito açúcar e zero fibra, ok? Então, assim que esse carboidrato entra no seu organismo, vai entrar no seu estômago, vai para o seu intestino, não tem nada ali no intestino que atrapalhe a absorção do carboidrato, como acontece no caso da fibra. Faz o carboidrato ser absorvido devagar, porque ela gruda no carboidrato e aí atrapalha a absorção da glicose, né? Coca-Cola não tem fibra, então essa glicose vai entrar no seu intestino e vai entrar rapidinho na sua corrente sanguínea. Essa grande quantidade de açúcar disponível na sua corrente sanguínea vai te dar um gás super forte, uma energia para fazer um HIIT, um treino funcional super intenso, super rápido, porque você está cheio, entupido de açúcar, tá? Agora, da mesma forma que esse açúcar sobe muito rápido, ele também desce muito rápido, tá? É o rebote, é o bode do açúcar. É igual criança pequena, que você dá muito açúcar para ela, parece que vai pôr fogo na casa. Aí, dali a umas 2 horas, ela tá desmaiada, morta no meio do chão da sala, assim, não tem crise que consiga fazer acordar. É desse jeito. A Coca-Cola é isso. Tem muito açúcar, teu corpo vai absorver aquilo tudo de uma vez. Vai te dar uma energia danada, impossível, incontrolada. Porque vai aquela glicose lá em cima, mas do mesmo jeito que ela sobe, ela despenca. E quando ela despencar, você vai ficar cansado, vai ficar com muita sede, tá? Que é bem característico desses episódios pós-carga de açúcar. Vai ficar com muita sede, vai ficar muito cansado, vai ficar desgastado. Então, veja que ela pode dar um gásinho, sim, mas não compensa no longo prazo, porque depois ela cobra o preço, tá? O isotônico é infinitamente superior a uma lata de Coca-Cola, nem se compara. O Posso? Robson quer fazer uma pergunta. Diga. Eu sei que minhas perguntas são meio fora do quadradinho, né? Enfim, mas vamos lá. Já aconteceu de uma vez eu cheguei em determinado lugar, estava numa fazenda e não tinha água para beber, água confiável. E aí eu tomei água da chuva. É mais ou menos a mesma coisa da água da neve, né? Botei um negócio lá para pegar água da chuva e beber. Essa água da chuva, ela só mata a sede ou ela hidrata? Como é que é? Ela tem um eletrólito também? Ou não? Robson, ela hidrata, tá? Ela hidrata. Imagina, para você ficar sem água, tomar água da chuva, é claro que você vai tomar água da chuva, tá? Ela hidrata, sim. Agora, é o que eu tô te falando, não tem como a gente garantir a composição química disso. Dependendo até de onde é essa chuva, dessa composição dessa atmosfera, essa água, ela desce cheia de químico, de poluição da atmosfera, né? É a famosa chuva ácida. Então, há que se ter ali um controle, mas é claro, imagina, se numa situação de emergência você está completamente sem água e está chovendo, beba água da chuva. Eu beberia. Inclusive, uma nutricionista, ela me disse que existem casos que é muito melhor comer um Cheetos e uma Coca-Cola do que comer uma feijoada, alguma coisa assim. Né? Que existem casos. Aí perguntei para ela, mas que caso seria esse? Ela falou assim, olha, vamos supor, você está viajando no ônibus daqui para o
lá para um lugar bem distante. Você parou num lugar que não é confiável comer o que tem ali. Então, a Coca-Cola, você tem certeza que o que está ali dentro, entre aspas, é uma água morta ali que matou tudo que tem ali dentro. Então, você não vai comer um negócio ou tomar uma água de um lugar que você não confia. Então, Isso. então no lugar de morrer de sede, você toma a Coca-Cola e come os Cheetos ali até chegar num lugar que é confiável. Até Nossa, melhor do esse que morrer de protocolo a fome. gente usa muito para paciente imunossuprimido, sabia? Pessoal que faz tratamento de câncer, que toma remédio para baixar a imunidade, paciente transplantado com transplante de órgão. Você imagina um paciente desse comendo uma feijoada e passando mal com a bactéria? Isso mata a pessoa, isso mata a É, pessoa. e Então, vai, realmente, nesse caso, quando você não consegue garantir a segurança alimentar daquilo dali no sentido biológico, né? Vale mais a pena você ir para o industrializado, com certeza. Porque esses alimentos industrializados, eles duram meses, anos às vezes, numa prateleira. Você acha que tem alguma bactéria ali dentro? Meses e anos, tem bactéria nenhuma lá dentro. É super seguro do ponto de vista microbiológico, tá? Não é nutritivo, mas é seguro. aproveitando o ensejo, já que a gente está falando de alimentação, eu vou falar sobre a maionese aqui, né? Porque tem muito lugar que o pessoal vai comer maionese e fala assim para evitar a maionese caseira o máximo possível. E sempre comer aquela que é industrializada, porque a industrializada ela vem por um controle químico muito grande, você tem um nutricionista lá dentro, tem o pessoal da vigilância sanitária, então tanto é que ela dura muito tempo. Então a maionese caseira, às vezes quando você vai usar, não sabe a proporção do óleo, não sabe se aquele ovo, se ele tem, como é que chama? Salmonela. Salmonela, isso mesmo, que É falaram, isso né? mesmo. Então, para evitar. Então, às vezes a pessoa pega e passa em algum canto, pega alguma maionese, passa no pão, chega lá na frente, está morrendo e não sabe por quê. É salmonelose. É isso mesmo. Há que se tomar bastante cuidado com maionese caseira, viu, gente? Isso é muito sério. Aqui em Brasília não é tão comum, não. No interior de São Paulo, o pessoal adora maionese caseira. E é bem arriscado mesmo, tem que tomar bastante cuidado, porque existe esse risco de contaminação microbiológica, né, gente? E o que a gente vai fazer? A pessoa pega uma salmonelose, acabou a trilha para ela, sabe? Acabou. Um alimento contaminado com risco microbiológico, ele pode levar até 72 horas para se manifestar, tá bom? E aí, dentro desse período, não tem mais o que fazer. Você já comeu. Então, você vai pagar o preço dele ali. Não tem como você impedir aquilo ali de reagir no seu organismo. É extremamente perigoso. Por isso, comida de trilha é muito legal que a gente leve a nossa própria, da nossa casa, que a gente controla, que a gente sabe direitinho a procedência, que a gente que limpa, que a gente que embala, porque a gente tem segurança sanitária em cima da comida. E isso é extremamente importante. Marina, o Wendel perguntou se o caldo de cana ele provoca o mesmo efeito da Coca-Cola, o efeito ruim, né? Do pico, o caldo de cana. Sim, em excesso, sim, com certeza. Não troque isotônico por caldo de cana, tá? Um caldo de cana é super legal, que dá aquele gás, é bacana, mas você trocar seu isotônico por 2 garrafas de caldo de cana, eu não faria, tá? É perigoso. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Um momento de silêncio, o pessoal está pensando. Eu acho que estão pensando nas bobagens que faz. Está todo mundo abrindo a porta da geladeira agora, dá Falei, uma olhada. vixe, Maria, vou ter que rever meu lanche de trilha. É isso mesmo. Eu vou falar por mim. Eu estou pensando já na Coca-Cola, que eu encho a cara. Bebida alcoólica não, mas a Coca. Deixa eu dar uma dica para vocês, tá? Com relação a Coca-Cola, refrigerante, para trilha não dá muito certo, não. Mas para rotina em casa, se vocês costumam tomar refrigerante, uma dica que eu dou para os meus clientes é de fazer um chá gelado. Coloca erva doce, coloca hortelã e faz ele bem concentrado, assim, um trisco de água quente, com as suas ervas, hortelã, erva doce, bem concentrado mesmo. Aí você coa
completa com água com gás e põe umas gotas de limão. Então, se você quiser tomar uma bebida diferente, que não é água, que tem uma cara de refri, que borbulha na garganta, faz um chá gelado e põe água com gás dentro dele, tá? Para rotina em casa, super vale a pena. E é muito mais saudável, nem se compara, que uma Coca, mesmo uma Coca zero, não tem refrigerante saudável, gente. Isso aí, infelizmente, não tem muito que a gente fazer. Então, fica como alternativa. Faz um chá gelado bem concentrado. E na hora que você for tomar, você põe um pouquinho dele no copo, ele bem forte, e completa com água com gás e um limãozinho espremido, que fica uma delícia. Marina, já estou encantada com você, viu? Suas dicas são maravilhosas. Que bom, Obrigada. fico feliz de ajudar. Se eu puder ajudar vocês, gente, contem comigo, tá? Eu estou à disposição. A Adriana, minha xará, perguntou da rapadura, se a rapadura combina com a trilha. Combina, a rapadura combina, mas ela não pode ser só a rapadura, igual o salame, lembra que eu estava comentando? Não pode ser um sanduão de salame. Agora, algumas fatias de salame, alguns pedacinhos de rapadura, ajuda? Ajuda. Mas lembrando vocês que na trilha, vocês vão ter necessidade sim de glicose, tem necessidade de carboidrato, sim, tá? Mas não é comer todo o carboidrato que vai gastar na trilha. Não é assim que funciona, tá bom? Então, como é uma atividade, vocês não estão fazendo trilha correndo, vocês não estão fazendo maratona, vocês estão fazendo caminhadas extensas, exaustivas, mas são caminhadas, ok? Longas, pesadas, mas são caminhadas. Então, vocês vão ter uma demanda de carboidrato, mas vocês vão muito da energia de vocês vai vindo da oxidação de gordura. Não precisa ter essa preocupação de, porque eu estou andando muito, eu preciso comer muito carboidrato, comer muito açúcar para repor, para ter energia para toda essa andança que eu estou fazendo. Não é muito por aí, não, tá? Então, a rapadura é legal? É legal, mas para aquele açúcar que eu te falei que a gente precisa para a nossa respiração, para o nosso cérebro, algumas demandas celulares que necessitam de açúcar. Então, é legal que a gente tenha pontuações, assim, pequenas, mas presentes de açúcar. Podemos encerrar, pessoal? Marina, você foi muito feliz na sua explanação. Os conselhos, as dicas, as recomendações que você deu foi muito pertinente. Eu anotei algumas aqui. Eu até acho que fiquei feliz porque o meu lanche de trilha é um lanche bem simples, né? Meu café da manhã já é meio que isso mesmo, é o atum com suco de uva, eu não gosto muito de outras coisas. Não tomo café, não tomo leite, às vezes até sou meio chatinha, porque às vezes eu não encontro o meu suco que eu gosto, né? E é sempre o suco integral também, sem açúcar de manhã. Legal. Eu gosto muito de levar para a trilha um pouquinho de tomatinho cereja, às vezes quando tem queijo eu coloco uns pedacinhos, coloco um pedacinho da azeitona, porque eu sinto falta, às vezes, um pouquinho do sal, e às vezes eu coloco uma uva ali. Então, assim, meu lanchinho de trilha é basicamente isso. Eu não como muito durante a trilha, meu corpo já acostumou assim, como pouco. Eu gosto de comer quando eu chego. Aí quando bate a fome. Perfeito. Pô, você percebe, durante a trilha não tem tanta fome, assim, não precisa comer aquele monte de comida. Quando chega em casa é que precisa. É isso mesmo, é porque você está oxidando gordura durante a trilha, minha amiga. Então não tem essa demanda toda de ficar comendo esse mundaréu de comida durante a trilha. Você vai sentir isso quando você chegar em casa. Você vai relaxar, seu corpo vai esfriar, e aí ele vai querer repor o glicogênio. Aí vai vir aquela fome. Mas adorei a comparação que você fez aí do corpo com o automóvel, acho que é bem isso mesmo. Nós já tivemos aqui a oportunidade de ouvir um personal trainer muito bacana, né, uma pessoa muito qualificada, e estava faltando essa ponte da alimentação, né? E dos treinos físicos da alimentação é essencial, né? Não adianta você cuidar só de uma parte e deixar a outra capenga, não vai dar certo isso em trilha. É um equilíbrio, né? É uma roda. Eu gosto de fazer comparação com uma roda, com vários, tipo uma roda de bicicleta, né? Com vários arames, vários raios ali. E aí tem seu treinamento, seu sono, sua alimentação, sua hidratação. Sim, sono também. Seu fortalecimento, seu alongamento. Então, veja, tem que estar tudo equilibrado, senão essa roda não roda. Ela fica toda quebrada, toda torta, né? Tem que ter um equilíbrio para poder girar. É verdade, e assim, foi fantástico, estou muito grata, muito mesmo, com você ter aceito esse convite,
para falar com a gente sobre... A Marina fez essa palestra, não está nos cobrando absolutamente nada, ela está fazendo isso de uma liberalidade dela, né? Ela está fazendo uma doação, e somos muito gratas, muito. Se você puder deixar o seu telefone para o pessoal, se tiver interesse de fazer um acompanhamento com você, eu com certeza vou estar lá no seu consultório logo, em breve. Legal. Eu quero fazer uns ajustes. Te espero. Gente, eu vou falar aqui meu telefone para vocês, mas aí quem quiser também, depois Rose pode encaminhar meu contato pelo WhatsApp, tá? 619 9282 de novo, 66. Tá? Eu estou à disposição de vocês. Para mim foi um prazer e uma honra estar aqui com esse grupo. Como eu falei, eu super me identifico com esse tema. Trilha, tudo de bom. Meu nascer do sol mais lindo que eu vi na minha vida foi no topo do Pico da Bandeira. E é uma coisa que eu falo pro meu marido, fala, gente, tem que subir o Pico da Bandeira, eu tenho que levar você no Pico da Bandeira. Como assim você nunca subiu o Pico da Bandeira? Porque é uma experiência, né? Fazer uma trilha não é só quando você chega no seu destino. É uma experiência, é o preparo antes da trilha começar, é todo um trajeto, é todo um percurso, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui agora já é preparo para as trilhas de vocês, e curtir esse preparo, curtir esse percurso, para quando a gente chegar lá, a gente colher os frutos de todo esse preparo e curtir a trajetória também, né? Vai curtir quando chegar lá, mas a trajetória também tem que ser gostosa, tem que ser saudável, tem que ser leve, tem que ser divertida. Então, por isso, os treinos têm que ser agradáveis, a alimentação tem que ser agradável, todo o preparo precisa ser agradável para que a gente sinta o prazer na nossa jornada. Porque a vida é isso, é uma jornada, né? A gente só vai chegar no final. Então, vamos curtir essa jornada com saúde, com felicidade, com longevidade. Parabéns para todos vocês aí que estão empenhados em trilhas. Eu acho fantástico, atividade ao ar livre é tudo de bom. E eu desejo para vocês muito sucesso, tá? E que tenham aí muita perseverança também nessa pandemia. Eu sei que está dificultando muita coisa, está chateando muita gente, mas a gente tem que esperar o melhor, uma hora vai passar, e enquanto isso a gente vai fazendo aí sempre o nosso melhor, tá? Parabéns para vocês aí também pelo interesse, pela dedicação de vocês, e eu espero que a gente se encontre em outras oportunidades, seja aqui no consultório, seja em outros bate-papos, que foi um prazer muito grande para mim participar com vocês desse momento. E já fica já o convite, querendo fazer trilha conosco. E eu vou discordar de você em relação ao pôr do sol lá do Pico da Bandeira, que eu já tive oportunidade também já de vê-lo nascer lá. Agora, o pôr do sol nas dunas, nas areias dos Lençóis Maranhenses é uma coisa que não tem como descrever. Vale muito a pena, é lindo. Venha com o quanto que você quiser ir brincar com a gente. Estamos disponíveis aqui. A nossa agenda está repleta de travessias esse ano. Maravilha, que ótimo, está combinado, Rose. Querendo vir, está convidada. Pessoal, agradeço a todos a presença de vocês e espero que vocês tenham captado um pouco da riqueza das informações que a Marina trouxe. Para a felicidade de vocês, a Marina autorizou a gravação. Se vocês quiserem rever esse bate-papo, que foi muito rico, eu acho que eu vou rever, porque eu quero anotar mais coisas, não dei conta de anotar tudo. Eu também vou. Vai estar disponível, né? A Adriana, aí, nossa CEL do TI, vai fazer a edição desse bate-papo e vai colocar lá no nosso canal do YouTube. Tá? Os Caminhantes Cerrado, tá no Instagram, tá no Facebook, tá também no YouTube. E no WhatsApp tem grupos para todos os gostos. Marina, um beijo no coração, um abraço para sua mãe, muito agradecida mesmo, de coração. Marina, um beijo, Rose, Adriana, um beijo, pessoal. Diga, Robson. Eu também agradeço, né? Faço as palavras da Rose como minhas, né? Eu gostei muito da palestra, eu entrei aqui meio por curiosidade e minha atenção ficou muito presa. Eu acho que foi muito enriquecedor e aprendi coisas que não só para trilhas, mas para o dia a dia, né? Coisas que eu não sabia, né? Mas foi muito bom. Obrigado, Rose, pela oportunidade, pela intermediação da coisa, né? E é isso aí. Obrigado. Obrigada, Robson. E a gente está para encerrar, então. Vou me despedir, então. Um beijo para vocês. Muito obrigada, muito sucesso. E até a próxima oportunidade. Até a próxima, se Deus quiser, Marina. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.